Quais são as duas melhores terapias para reduzir a inflamação subclínica, melhorar a detoxificação hepática do seu paciente e também melhorar o status de estresse oxidativo, principalmente em pacientes obesos? Vou te falar nesse vídeo as duas principais que eu utilizo aqui no meu instituto e os protocolos que eu utilizo para que você também consiga ter resultados aí com seus pacientes. Se você trabalha com emagrecimento, se você trabalha com paciente que tem doenças autoimunes, tem um alto grau de estresse oxidativo, se você trabalha com paciente na pós-bariátrica, paciente na menopausa, esses protocolos vão servir para todo paciente que tem alterações de marcadores inflamatórios, especialmente a inflamação subclínica associada à obesidade. Caso você não me conheça, meu nome é Vinícius Valência, eu sou médico pós-graduado pela USP em Nutrologia, faço várias imersões focadas para médicos que querem se aprofundar na parte de terapias injetáveis, de emagrecimento. Já foram mais de 1000 médicos que se aperfeiçoaram com o meu método e vou te passar aqui como você também pode ganhar com isso. E vamos começar com a minha substância favorita, que é a coenzima Q10, que é essencial para a saúde de todos os órgãos. Vou colocar aqui uma imagem que mostra todas as funções que a coenzima Q10 exerce no nosso corpo. Função antioxidante, regressão de câncer, estimulante do sistema imune, melhora da disposição à energia por conta da geração de ATP, tem muita relação com a mitocôndria, o funcionamento correto das mitocôndrias para entregar mais energia para o paciente, melhora de função pulmonar, inclusive em paciente com DPLC, melhora de fadiga, é uma das aplicações, né, se faz geralmente por via intramuscular, em que o paciente sente um efeito muito próximo da aplicação. Então o paciente faz a aplicação e já sente uma melhora de energia, uma melhora da fadiga, por isso que eu sempre coloco nos protocolos que eu faço aqui com os pacientes. Tem efeito hepatoprotetor, tem efeito protetor para pacientes também que tem diabetes tipo 2 ou resistência insulínica, melhorando a flexibilidade metabólica. E a coenzima Q10, ela é o único antioxidante produzido endogenamente que é lipossolúvel. A gente produz cerca de 500 mg da coenzima Q10 de forma endógena e também vai ter esse efeito no sistema nervoso central de proteção do sistema nervoso central. Então é uma das substâncias mais coringa que você tem, porque vai ter um efeito muito integral no ser humano, tanto de melhora da saúde mitocondrial quanto da melhora de saúde de algumas doenças. Lembrando que a coenzima Q10 tem um efeito interessante, é duplo, é anti-inflamatório e antioxidante. E o que se percebe é que quando você melhora a parte do estresse oxidativo do paciente, quando você melhora a inflamação subclínica do paciente, você geralmente vai ter uma melhora clínica das doenças. Foi isso que esse artigo aqui que eu vou colocar falou, que a doença está associada à inflamação e a inflamação gera a doença. Então isso se torna um ciclo vicioso, principalmente na obesidade, principalmente em algumas condições em que tem um alto grau de inflamação subclínica. Nos trabalhos, a coenzima Q10 mostrou reduzir TNF-alfa, interleucina 6, PCR, que são todos marcadores de inflamação subclínica. Quando se estuda a coenzima Q10 na doença hepática gordurosa, o subtipo não alcoólico, você vai ter uma melhora de TGO, uma melhora de TGP, uma melhora da função hepática como um todo, gama-GT também, e por isso que em pacientes que têm esteatose, pode ser uma opção muito interessante você melhorar a função hepática desse paciente. Também tem trabalhos na diabetes tipo 2, mostrando uma melhora da hemoglobina glicada nesse paciente. Então se você tem pacientes aí com resistência insulínica, né, não precisa nem ser diabético, mas se for um paciente já pré-diabético, já aquele paciente que está com a insulina aumentada nos exames, né, insulina de 15, 20, mas não tem alteração de glicada ainda, faz sentido fazer a coenzima Q10, porque você vai ter já uma melhora da resistência insulínica nesse paciente. Só tem um grande problema com a coenzima Q10, que é o seguinte: devido ao seu alto peso molecular, você vai ter uma baixa absorção no trato gastrointestinal. Então, eu vejo colegas fazendo fórmulas com coenzima Q10, 200mg, 300mg por via oral, e no máximo os trabalhos mostram uma absorção entre 1 a 12%, mesmo nas formulações lipídicas de alta absorção. Então, você fazer a coenzima Q10 por via oral é um grande problema, porque você não está dando o melhor tratamento para o seu paciente. Além de não absorver, o paciente está literalmente jogando dinheiro no lixo, porque ele não tem a absorção daquela substância que ele está ingerindo. Como é que se faz na prática a coenzima Q10? Geralmente vem em uma ampola única de 2 ml, 100mg, e aí você geralmente aplica uma vez por semana, até 2 vezes por semana no paciente. Você geralmente não mistura com nada essa coenzima, porque é uma coenzima que tem uma propriedade lipossolúvel, por isso você não pode misturar nem mesmo com a lidocaína, que é um anestésico, que é hidrossolúvel. Essa é uma substância que você pode fazer muito bem no seu consultório, para essas condições que eu falei, e que vai entregar para você um retorno muito grande. Lembrando que é somente intramuscular. E a segunda substância que eu mais gosto de utilizar aqui no meu consultório é uma substância chamada ácido alfa-lipoico, que tem uma relação muito íntima também com a inflamação. Quando você tem um aumento das citocinas inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, como eu já comentei, você vai ter que ter substâncias que vão reduzir essa inflamação, caso contrário o paciente vai desenvolver resistência insulínica, vai desenvolver piora da condição de base e também pode até desenvolver algo chamado inflexibilidade metabólica, que é a dificuldade de queimar
gorduras como fonte de energia. Você deve conhecer algum paciente obeso que está fazendo dieta, às vezes até está treinando um pouco ali, mas tem dificuldade de utilizar a gordura como fonte de energia, logo tem uma perda de peso muito mais lenta. Não é que ele não vai perder peso, mas é que como o corpo ele prefere, já que as mitocôndrias não estão tão bem habituadas a queimar gordura de forma eficiente, como o corpo prefere queimar carboidratos, então termina que aquele paciente não tem uma queima de gorduras eficiente e termina queimando muito mais carboidratos e glicogênio. Nos trabalhos, o ácido alfa-lipoico ele mostrou uma redução de ferritina, de interleucina 6, de TNF-alfa, de PCR, e também se mostrou um antioxidante universal, ou seja, é uma substância que praticamente todo paciente vai conseguir utilizar sem muitas contraindicações, a não ser que tenha sensibilidade ao ácido alfa-lipoico, e que assim como a coenzima Q10 vai ter um efeito duplo antioxidante e anti-inflamatório. Um efeito que poucos falam do ácido alfa-lipoico é que ele também é quelante de alguns metais pesados. Não é um quelante tão potente quanto o EDTA ou como o DMSA, porém vai reduzir um pouco ali alguns metais pesados. E quais são os metais pesados que o próprio ácido alfa-lipoico pode quelar? O cádmio, o arsênico, o alumínio, o mercúrio. E quando você faz isso, muitas vezes você tem pacientes que melhoram até do ponto de vista neurológico, porque alguns desses metais podem ficar até retidos ali no sistema nervoso central. Uma outra ação bem interessante do ácido alfa-lipoico é você utilizá-lo em pacientes também que têm diabetes tipo 2, assim como a coenzima Q10, porque vai melhorar a ação da GLUT4. O que acontece? Quando você tem a insulina se ligando ali na célula muscular, por exemplo, para fazer a glicose entrar, você vai ter a ligação da insulina e o GLUT4 que vai buscar aquela insulina lá do meio extracelular para o meio intracelular. E esse braço aqui é o chamado GLUT4. Quando o paciente está inflamado, esse braço não funciona. Então tem uma insulina agindo, mas eu não tenho a glicose entrando. E isso é o que a gente chama de resistência insulínica. A insulina está tentando agir, mas a glicose não entra na célula. E o ácido alfa-lipoico ele é capaz de reverter um pouco esse processo para o paciente melhorar a resistência insulínica e melhorar o aumento de glicemia. Também tem um efeito bem interessante em dislipidemias, reduzindo o LDL, o colesterol total, e algumas vezes até melhorando o HDL também. Também tem o mesmo problema da coenzima Q10, que tem uma baixa biodisponibilidade quando feito por via oral. Então se você faz o ácido alfa-lipoico aí de 100mg por via oral, 200mg, até a dose mais alta, 600mg, você vai ter uma absorção aí de no máximo 20 a 30%, conforme os estudos. Então não é interessante você fazer essa reposição por via oral. Ah, Vinícius, eu posso fazer por via intramuscular? Eu também não recomendo, tanto porque vai doer bastante no paciente, mesmo que você coloque lidocaína, quanto porque você não consegue chegar numa dose tão interessante. Muitas vezes as ampolas de intramuscular chegam a 100, 200, até 300mg, mas não chegam na dose dos estudos, pela via endovenosa, chegando a 600mg, e até em alguns estudos uma aplicação diária. Mas claro que você não vai fazer no paciente uma aplicação todos os dias, né? A ideia é que você faça pelo menos aí 1 ou 2 vezes na semana, para já melhorar essa inflamação subclínica e já melhorar essa resistência insulínica. Um cuidado para você ter com o ácido alfa-lipoico, dentre outros, né, é você sempre deixar o paciente alimentado, porque como ele melhora bastante a resistência insulínica, você pode ter uma maior redução da glicemia do paciente, ele pode evoluir com um quadro de hipoglicemia, algumas vezes enjoo, algumas vezes náuseas e alguns outros sintomas, como, enfim, até síncope eu já vi acontecer com o ácido alfa-lipoico. Aqui na minha clínica isso nunca aconteceu, porque a gente faz o ácido alfa-lipoico muito lento. Então isso é uma grande dica para você também. Não faça de forma acelerada, não faça em 20 minutos, corre o ácido alfa-lipoico com o soro 250 e deixa o paciente lá por 15 minutos. Não, faça no mínimo aí em 45 minutos para evitar esses efeitos colaterais. Caso você queira se aprofundar mais nesses protocolos que eu falei, saber como é que funciona na prática, né, numa clínica aí, quais são os melhores fornecedores, como é que precifica, clica aqui no link da descrição para agendar uma reunião especificamente comigo ou com alguma gerente aqui do meu instituto para poder te passar esse passo a passo para você aplicar na prática essas terapias com segurança. E claro, se você quiser conhecer também nossa mentoria, como é que funciona, a gente também tem algo mais aprofundado para quem quer vir na minha clínica, entender como é que funciona aqui na prática e conseguir ter realmente o aprendizado completo. Se inscreve, dá o like, a gente se vê no próximo vídeo.